A cura ela só é possível a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos de cura. Alguém aqui já fez alguma cirurgia que teve que passar por anestesia geral, alguma coisa assim? Alguém fez? Eu gosto de dar esse exemplo, principalmente mulher. A mulher, ela vai para fazer uma cirurgia, ela vai, eu vou usar o termo que nós usamos lá em Montes Claros, vai toda empetecada, né? Ela põe o brinco, ela põe, se for baiana igual a minha esposa, ela põe aqueles badulaques, parece um ar de Natal, ela vai toda arrumada para o hospital, pega uma bolsa, e a mulher tem uma capacidade tão grande que ela está saindo, ela diz ainda para o marido, olha, tem comida na geladeira, tem uma conta para pagar, não esqueça do leite do menino, ela está indo e ela ainda dá ordem, ela ainda fala a preocupação. Mas só quando chega no hospital, a primeira coisa que fala, vai dizer, olha, você tem que desmontar, tira tudo, não é? Tira o brinco, tira a aliança, tira a bolsa, e aí eles te pegam um vestido de um lençol, que misericórdia, aberto aqui, e às vezes as mulheres não têm essa dificuldade. Eu falei para os homens lá ontem, que quando você veste aquilo, você tem que andar segurando aqui, para não mostrar o que não deve, né? E dá uma sensação terrível na gente, e tem umas que estão indo para a sala de cirurgia, e ainda olham assim como... se talvez ela não vai voltar, não é? Talvez ela vai, olha, porque tem um risco. Então, às vezes, para que nós possamos ser curados, nós temos que deixar que a cura venha, que aquilo que é mazela na nossa vida, dificuldade da nossa vida, fique para trás. Eu gosto muito que mulher tem as coisinhas dela, de passar batom, aquela coisa toda, né? De olhar como que ela está bem. A mulher é um ser fantástico. Ela está num velório, está chorando, aí entra uma amiga, ela olha, onde você comprou essa bolsa? Foi lá, obrigado. Ela tem uma capacidade de reinventar, de começar novamente, não é? Eu fico maravilhado. Oi, irmão, obrigado. Glória a Deus. Isso não é bola de cristal não, viu gente? É água, né? Glória a Deus. A mulher é maravilhosa. E quando a gente fala da questão de ser como uma rosa, no meio de mulheres é bom. Quando você fala com um homem, ele fica meio assim, não é? Porque o crente, ele não pode ser como um repolho. Já reparou que o repolho, quanto mais velho ele fica, mais fedorento, fede carniça, não é assim? Não é? E tem crente que é igual o repolho. Quanto mais velho, mais fedorento ele fica. Azedo. Parece que tomou banho de vinagre. Aí eu brinco que a gente tem que ser como uma rosa, porque a rosa, quanto mais velha, ela é o quê? Mais cheirosa. Vê quem está perto de você e está cheirosa, vê aí. Mesmo se não tiver, fala que está, não é? Talvez ela está vencida lá, não é? Porque nós temos que ser cheirosos, nós temos que atrair as pessoas para a nossa vida. E tem hora que para que possamos ser curados é difícil, porque nós temos uma história de vida. Eu sou formado em psicologia, e olha, eu atendo pessoas, eu falei ontem para os homens, o 99% dos casos que nós tratamos é relacionamento conjugal, marido, mulher, casal. Se acabar esse problema, a gente está desempregado. Então é por isso que a hora fala, não termina tudo não, Senhor, deixa um pouquinho, pelo menos para a gente pagar umas contas, não é? Mas a maioria é relacionamento. Quando nós olhamos a palavra, a Bíblia não relata um só diálogo entre Adão e Eva, não relata um diálogo. A mulher, ela não é um ser medroso, mas imagina uma cobra com perna que fala e chama a atenção da mulher, porque Adão não conversava. A Bíblia não relata um só diálogo com Eva, não relata. Então quando ela está naquele lugar, vem uma serpente, e eu fico imaginando que animal grosseiro é aquele, né? Ele era uma serpente, mas tinha perna e falava, chamando a atenção da mulher. Imagina você, se fosse com a minha, ela desmaiava, não é? Porque hoje tem medo. Mas chamou a atenção por quê? Porque não havia diálogo. E ele começa a conversar com aquela mulher, ele começa a seduzir aquela mulher. É por isso que a gente fala que o homem, ele é seduzido pelo que ele vê, e a mulher pelo que ele ouve. Aí tem uns homens que falam assim, gente, aquele cara deve ser rico, porque como é que pode uma mulher bonita daquela andar com um homem feio daquele? Mas é porque ele é bom de lábio, não é? Ele sabe conversar. E que ganha isso é diálogo. A mulher gosta de dialogar, de falar. A gente estava conversando hoje sobre isso. E tem mulheres que são reprimidas, que não pode falar nada. É comprovado cientificamente que o homem fala em torno de 3.000 palavras por dia. A mulher fala o dobro, em 5 a 6.000. O homem no dia a dia, ele fala de futebol, fala de política, fala do calor, fala de tudo. Ele gasta as 3.000 palavras. A mulher também fala e gasta 3.000. Só que o marido chega em casa, ela ainda tem 3.000 palavras para falar.
Vai falar com quem? Com o marido. A minha esposa está ali, ela foi cuidar de alguma coisa, eu vou dizer. E eu falo, o marido não gosta disso não. Você deita e ela pergunta, bem? Ela aqui, filho, está dormindo. Não acredito. Deitou agora e já está dormindo? Você está dormindo e eu fico quietinho. Bem, fala o que é. Eu quero conversar. Eu falei, mas logo agora? Vamos dormir primeiro? Amanhã, não, é agora que eu quero conversar. Aí eu levanto, fico na cabeceira ali. Aí ela começa, você está dormindo? Então não vou falar não, pode. Mas eu estava querendo dormir, eu não queria ouvir mesmo. Eu queria era dormir. E tem hora que vai dando errado isso. Vai acumulando, e nós reportamos as coisas do passado. Nós temos uma facilidade tremenda de guardar tranqueira na nossa vida, irmãs. E quando tem um assunto, a gente coloca como se fosse uma coisa que aconteceu agora. Quanto tempo, você lembra quanto tempo tem isso? Quando eu casei, você tem quantos anos de casar? 30 anos, é como se fosse agora. Porque a mulher, ela tem essa capacidade de resiliência, é verdade, mas muitas vezes ela guarda. E às vezes ela diz assim, olha, eu preferi um murro do que o que eu ouvi dele. Eu preferia uma pancada na cabeça do que as palavras que ele me falou que me feriu. Isso dói. E é um processo lento. O Senhor pode curar? Pode. De um imediato, sim. Mas é um processo de dia a dia. Por isso nós temos que ter muito cuidado com quem nós compartilhamos aquilo que nós vivemos. Porque tem gente que fala assim, separa desse traste, larga esse homem. Ou homem ruim. Tem gente que fala isso, não é? Você pode olhar as mulheres, as mães e as avós, elas diziam isso. Olha, o sofrimento era com aquele homem. Como que aquele homem era bruto. Como que aquele homem não me tratava. Porque às vezes a gente não pode dar o que a gente não tem. Mas quando nós começamos a dialogar e começamos a abrir o nosso coração e dizer o que anseia a nossa alma, falar o que está dentro de nós, para uma pessoa que aparentemente parecemos que ele não está entendendo, que ele não está compreendendo, mas que é importante para que nós possamos falar, e se torna algo importante. É um processo de cura. É um processo que nós permitimos, no qual Deus, Ele pode entrar na nossa vida, mudar a nossa vida, mudar a nossa casa e mudar a nossa família. A minha mãe está aqui, ela veio com a gente e vindo para cá, ela reportando isso, né? A dificuldade que ela teve com o meu pai. O meu pai era um sujeito responsável, trabalhava durante toda a semana, mas final de semana ele ia para bar e bebia e chegava em casa alcoolizado. Na nossa casa não tinha Natal, Ano Novo, essas coisas, porque ele chegava embriagado e ali acabava a festa. Nós não tínhamos mais aquela mesma alegria. E nós víamos a nossa mãe, a minha mãe, aguentando isso tudo. E ela mesmo reportando, dizendo, mãe, o filho falando, não briga com o pai não, o pai é bom. Mãe, mas só a mãe sabe o que é isso. Talvez você está aqui hoje como mulher que venceu. Talvez criou um filho sozinho. Talvez você se tornou ali a mulher que cuidava o pai e a mãe da casa. E hoje tem o orgulho de dizer, os meus filhos foram criados por mim. Os meus filhos, eles viram a dificuldade. Mas por quê? Porque é uma resiliência entre nós. Porque esse processo de cura, mesmo antes de você não conhecer a Cristo, minha mãe não conhecia a Cristo como ela conhece hoje, mas havia no coração dela de lutar pela família, de defender a família, de pagar um preço. Sabe por quê? Porque hoje é muito fácil desistir. Eu vou casar, se não der certo eu largo. Eu vou casar, se não der certo eu procuro outro. E às vezes nós não ouvimos o pai, nós não ouvimos a mãe. Quero dizer para as jovens, tem alguém aqui que é solteira, que quer casar? Porque tem gente solteira que não quer casar, que tem namorado e namorada, pega lá na sua casa. Ali ela levantou as duas mãos. Como é que ela chama? Como é que ela chama? Levantou as duas mãos. Como é que você chama? Leila. Você quer casar, né, Leila? Leva na sua casa o namorado para a mãe ver. Porque a mãe bate o olho e fala, não gostei não. Mãe, mas ele é um gatinho crente, não namora com gatinho. Gatinho sobe no telhado, pula cerca, dá trabalho para pegar. Crente namora com ovelha, com ovelhinha, não é? Então leva lá para a mãe olhar, para a mãe bate o olho e fala, não gostei desse menino. Mãe, mas ele é tão lindo. Mãe, ele é tão... Olha, a senhora viu os olhos dele? Mãe, que olhos bonitos. E vai olhar olho o quê, não é? A mãe vê o geral, vê tudo. E tem hora que nós entramos nessa briga, entramos nessa dívida, porque nós queremos. A mãe fala, então tudo bem, se é o que você quer, problema seu, não é? Mas me tira dessa conta. Palavras que nós ouvimos com a mãe diz assim, olha, você vai ver, você um dia vai passar pelo que eu estou passando, porque tem filho, irmão, que misericórdia. E às vezes esquece dessa palavra que a mãe disse, um dia você vai ver, você vai casar,
vai ter uma filha e vai fazer a mesma coisa que você fez comigo. Um dia você vai ver, você vai casar. Isso é palavra liberada, e muitas vezes entra na nossa vida e nós nem percebemos. Quando o tempo passa, a gente fala assim: bem que minha mãe falou, bem que minha mãe avisou, e eu não dei ouvido à minha mãe. Foi liberada uma palavra. Se você ainda tem uma mãe viva e essa palavra foi liberada para você, procura a sua mãe e fala: mãe, só lembra dela. Ela não vai lembrar, porque mãe não lembra. Mãe é uma coisa maravilhosa, né? Ela bate na gente, nem lembra. Mãe não bate. Mãe de Deus, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca, não é? A mãe segurava o cinto. Não, se correr é pior. Como que não corre, gente? Com o cinto na mão, com a sandália havaiana na mão, e às vezes só de levantar a gente já gritava e ela batia, não é? Hoje não pode bater não, tem a lei da palmada, não estou dizendo hoje não, mas naquele tempo podia dar umas readas na gente. Você ia mostrar para quem? Por isso que a gente ensina: quando bater, bate no bumbum que tem carne, e ninguém vai sair na rua mostrando: olha aqui minha mãe fez. Vai, não mostra, não é? Mas se bater no braço, nas costas, vai mostrar para todo mundo. Mas o que eu quero dizer para as irmãs aqui é que a cura, ela é um processo. E tem hora que nós pensamos que não tem jeito. Eu falei hoje pela manhã, eu sou apaixonado por pontuação, né? Falo sempre professor de português, porque o diabo, ele pega a nossa vida e ele é mestre em colocar um ponto final, como acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída. Mas mesmo que nós pensamos que a nossa vida não tem mais jeito, que a nossa casa, que a nossa família não tem mais jeito, o Senhor Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele pega aquele ponto como um ponto final, e Ele põe uma vírgula debaixo, e o ponto e vírgula quer dizer o quê? Uma pausa mais longa. Pode demorar mais um pouco, mas eu vou mudar a sua história. Pode demorar mais um pouco, mas eu vou mudar a sua vida. Pode demorar mais um pouco, mas eu vou mudar a sua casa, o seu filho, o seu esposo. A Bíblia diz que é possível. Porém a palavra diz que a mulher sábia edifica a casa em silêncio. Mas como é difícil ficar em silêncio. Eu contei hoje pela manhã algo que eu fiz, não é? Que eu aprendi a dar certo. Você que é mulher, casada, namorada, né? Que tem, quando você entra na sua casa, na discussão, enche um copo d'água e fala: Deus, põe a sua unção nesta água. E quando começar a discutir com seu marido, enche a boca com a água que foi apresentada a Deus, e não engole ela não, fica com ela na boca. E deixa ele falar, fica com a água na boca. Você não vai engolir nada. Você vai ver como funciona. Depois que ele falar o que ele quiser, você bebe a água, você vai ver, não vai ter discussão. Porque às vezes a gente fala, não é? A gente quer falar, a mulher quer falar, e às vezes ela vai contando até 10, até 100, até 50. O que os nossos avós nos ensinavam era verdade. Respira fundo, oxigênio no cérebro. Nós aprendemos, né? Tipo que cheira a florzinha e sopra a velinha. Faz isso para você ver. Tem uns que você conta até 10, tem uns que você conta até 100, uns que você conta até 1000, uns você vai contar, como diziam os meninos, até infinito, não é? Por quê? Mas temos que orar. A Bíblia, a palavra do Senhor fala sobre isso, e eu quero ler um texto da palavra. Quando diz lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Precisa abrir a Bíblia não, vou ler para você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Então abre os seus ouvidos para você entender. Eliseu e a sunamita, é um texto tremendo, eu creio que todo mundo conhece. Eu não vim trazer nada de novo aqui hoje não, irmão. Nós viemos trazer a palavra de Deus para que possamos colocar em prática. O que nós temos que aprender é colocar em prática, é criar o hábito para que nós possamos mudar. Mas tem gente que tem a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, só falta gritar, eu sou Gabriela, né? Tem uns que chama Gabriela, mas o problema é quando nós achamos que não tem jeito. Quando o inimigo vem e fala que não tem jeito. Quando o inimigo olha para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, diz: não tem jeito. Você tem que acostumar com isso. Quem disse que eu tenho que acostumar com coisa ruim? A palavra diz que Deus veio para nos dar, Jesus veio para nos dar vida, e vida em... Tem gente que tem vida no hospital, está vivo no hospital, mas num balão de oxigênio, que está ligado num aparelho. Tem vida, mas não é vida em abundância como Deus falou, como o Senhor falou na nossa vida. Pastor, mas eu sou casado há tanto tempo, aquele marido muda, ele muda, ou ele muda ou Deus promove ele, não é? Então a gente tem que orar, tem que profetizar, tem que acreditar que é possível. A palavra diz que tudo é possível aquele que crê. É por isso que tem tanto casamento, tanto relacionamento fracassado. Eu falo com a minha esposa, o culto na nossa igreja é terça e quinta. Eu falo para ela: a gente tem um dia bom para a gente brigar, que é segunda-feira, porque é minha folga. Então, se a gente brigar na terça, tem que fazer a parte, porque tem que ir para a igreja. E às vezes você vê o marido andando longe da mulher, e vai chegando perto da igreja, vai aproximando, né? Porque não pode chegar brigado. Se alguém falar está brigado, está com a cara fechada, não é? E chega lá e
e dá nem que for o dedinho para chegar junto na igreja, mas os dois estão brigados, estão birrados. A palavra do Senhor diz que as orações não sobem para o céu, porque nós temos uma mania de usar máscaras, não é? Se está tudo bem, está tudo bem, se está tudo mal, está tudo bem, mas da mesma forma. Mas quando chega em casa começa de novo o brigueiro, a confusão. Os filhos veem isso, e os filhos aprendem, e às vezes nós não entendemos o porquê, porque nós somos referenciais. Eu vi uma pesquisa dizendo, as mulheres falam que o mundo é machista. Tudo bem, o mundo é machista, mas os homens, os filhos são criados pelas mães. Então por que o mundo é machista se é a mulher que cuida dos filhos? Porque é em nós isso. A mulher, quando chega numa posição de igualdade com o homem, ela quer mandar igual o homem. Lá na nossa região tem uma deputada federal que ela se veste como homem. Não sei se você já viu na televisão, com terno e gravata. Ela se veste e apresenta daquela forma, terno e gravata, a posição que ela quer ter. Não estou entendendo, porque podia usar um vestidinho mais bonitinho, não é? Um terninho, uma coisinha de mulher, não, é terno e gravata, para dizer eu estou em posição de igualdade. Não dá para entender. O que nós devemos entender, que hoje em dia a mulher também, ela não é nem o sexo frágil. Eu estou dizendo na minha casa, a minha mulher fala assim, bem, chama de bem quando está tudo bem, quando não está chamando pelo nome. Se chamou Alex, você pode saber que alguma coisa foi de errado, não é? E ela fala, troca o gás aqui, já vou. Se demorar muito, vem a mulher tortinha com o gás para trocar, né? Porque tem que ser na hora. E tem hora que a gente fala, calma. O homem, ele tem uma capacidade de conversar com 200 pessoas. A mulher, olha para mim, eu quero que você olhe para mim. Pode falar que eu estou te ouvindo, eu escuto com o ouvido, né? Olha para mim. Então são situações diferentes que nós vivemos e que vai nos marcando no dia a dia. O que nós tropeçamos é pedra pequena. A gente vai acumulando, seja uma hora que a gente estoura, o marido fala, gente, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. Por que essa mulher está dessa forma? O que eu fiz? Não é? A mulher, se chega em casa, ela está chorando, aborrecida num canto, você pergunta, o que você tem? Ela, nada. Então, se falou que não tem nada, então para o homem nada é nada. Você entra, vai lá dentro, e quando volta ela, você não importa comigo. Eu falei, mas você falou que não é nada, mas você não entendeu. A gente tem que entender, não é? De dar atenção, como o sexo mais frágil, porque a cura passa pela mulher. A mulher é o termômetro, a mulher é aquela que acolhe. Esses dias mostrou em São Paulo, um tempo atrás, um sujeito chegou em casa cansado e tinha um vizinho com som alto na porta, e a mulher, indignada com aquele som, perturbando o marido, vai lá dar um jeito. Ó, aquele vizinho vai lá dar um jeito naquele som, se você não for eu vou. O sujeito levantou da cama, foi discutir com o rapaz pegou, tirou um revólver, deu um tiro no marido. Porque se for aquela que fala, vai não, bem, o sujeito já chega em casa com vontade de matar. Se ela fala mata, ele mata. Não é? Vai lá e pega mesmo, mostra que você pode. Ele vai. Então é aquela que, na maioria das vezes, tem que ser a do equilíbrio. E aqui nós vamos ver isso. Em 2 Reis, no capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, versículo 8: Eliseu e a sunamita, e certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual a constrangeu a comer pão. E daí todas as vezes que passava por lá, parava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este homem passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos, pois-lhe em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, ele pode ficar ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então olha só para você, a Bíblia diz que era uma mulher, e tem uma característica, era uma mulher o quê? Que tinha dinheiro, rica, era uma mulher rica. Porém essa mulher rica, quando vê Eliseu passando, ela diz: eu vejo que é um santo homem de Deus. Ela vai para o seu esposo e diz assim: meu bem, olha, eu tenho visto que este homem que passa aqui é um santo homem de Deus, que tal a gente fazer para ele um quarto, um lugarzinho aqui, um puxadinho, para quando ele passar, ele ficar lá, ele deitar, ele pernoitar, ele descansar. Olha só, apesar de ser uma mulher, e apesar de ser rica, ela vai até o seu esposo, ela pergunta para ele se ele concorda, ela pergunta para ele o que ele acha, ela pergunta para ele se poderia fazer, e assim eles fizeram. Agora é uma coisa interessante que ela diz assim: olha, vamos fazer um quarto, e vamos colocar lá, o que ela diz que vai colocar? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Toda casa tem que ter isso.
Essa mulher era sábia. Ela fala que tem que ter uma cama, porque a cama representa descanso e intimidade. O seu marido, ele tem que ter prazer de voltar para casa. Porque a gente vê esses homens na rua aí que ele não pensa, porque quando ele chega em casa já tem a mulher, e às vezes a gente fala que a mulher fala demais, não é? E às vezes o marido está entrando e fala, ó, acabou o gás, esse menino, irmão, dá vontade de voltar. Mas ela fica o dia inteirinho dentro de casa, quando é dona de casa. E a mulher tem tripla jornada, eu digo pela minha. Meu Deus do céu. Eu falo, quando eu chego na minha casa, eu moro num apartamento, quando eu vejo a água descendo pela escada, eu falo, está dando faxina. E aí eu fico imaginando lá dentro as coisas tudo em cima, né? Porque primeiro, é igual a mulher às vezes tem que ficar feia para ficar bonita, não é? Esse dia eu tirei uma foto, eu estava na porta da minha casa, passou a mulher com aqueles fios enrolados na cabeça, um bob desse tamanho. Eu falei, gente, que mulher corajosa. E eu tirei uma foto sem ela ver, de costas assim. Eu falei, olha para você ver, não é? Com certeza ia para um casamento, passou alguma coisa, tem que pegar o sol, de noite solta, tira, fica cabelo bonito. Então é um processo. Para ficar bonita tem que ficar feia primeiro. E às vezes a gente não entende isso. Você não está fazendo, não está tendo demais. Vou falar só para vocês aqui. Eu acho um absurdo pagar R$30 para fazer pé e unha. Para alisar cabelo então, gente, não é, aqui é isso que paga, é? E às vezes a mulher, olha só para você ver, eu estou dizendo da minha casa. Às vezes minha esposa chega lá com uma sacola, e ela já fala assim, foi de promoção, é porque estava barato, não é? Eu não sei vocês, mas se eu acreditasse em reencarnação, eu ia dizer que todas as mulheres foram uma centopeia em outra, porque eu não entendo para que tanto sapato, não é? E vai sair e fala, bem, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, com que roupa que eu vou? Não é? O homem tem um preto, um sapato preto, e tem um sapato marrom, e alguns mais modernos tem vermelho ou azul. A mulher tem todo tipo, modelo baixo, alto, escarpão, salto alto, bota para quando for exposição, e aquela bagunça toda lá, e vai juntando, né? E só vai diminuindo o espaço da gente. Lá embaixo, debaixo da cama está o sapato do homem, quando tem. Mas aqui essa mulher, ela dá uma dica, tem que ter uma cama. Vamos colocar uma cama para que haja descanso, para que haja intimidade. Porque às vezes a mulher está tão cansada, o marido chega, ele quer alguma coisa. Tem um amigo nosso que é psicólogo também, que ele fala o seguinte, ele fala que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. O homem, ele está pronto, ligou, está pronto, a mulher não. Você tem que, não é? O fogão a lenha, quem é ainda do fogão da lenha, você já acordava acendendo fogo e dormia para o fogo não apagar, não é? Banava o dia todinho. Então a gente tem que ter cuidado, você tem que ter um trato. Então quando ela fala de cama, é de descanso. Não tem nada pior do que uma noite mal dormida. Não tem nada pior do que não ter intimidade entre o casal, entre marido e mulher. Ela continua dizendo, vamos colocar lá também, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, um lugar onde tem ali diálogo. A mesa, se está triste, senta na mesa para comer. Se está alegre, senta na mesa para comer. A mesa é um lugar de relacionamento, de falar. Um casal que não há relacionamento está fadado ao fracasso, que não há diálogo. Já dizia um apresentador que quem não se comunica se estrumbica, não é? E tem gente que é assim, não tem diálogo, não consegue, fala com todo mundo. E agora vem essa modernidade aí de WhatsApp, de celular, de Facebook, irmão, mas isso tem sido, é difícil, não é? O casal moderno fica num canto e tem uns que comunicam assim. Quando antes, no meu tempo era menino, fala com sua mãe. Chamava o menino, vai lá, mãe, pai mandou falar isso, fala com sua... O pai, mãe mandou falar isso, era um menino, não é? Que levava e trazia. Era um menino pequeno, que levava para um pai, mãe, deixa eu ir, pergunta ao seu pai. Pai, minha mãe falou, pai, o pai deixa, quem mandou você deixar? O pai mandou perguntar eu, não é? Eu liberei. Então aqui diz que tem que ter uma cama, tem que ter uma mesa, tem que ter uma cadeira. Cadeira, todo mundo se iguala, grande ou pequeno, quando senta na mesa, na cadeira, se tornam iguais, olho nos olhos e tem um diálogo. Eu quero te perguntar, há diálogo no seu relacionamento? Para que você possa curar, para que você possa se deixar curar, isso é necessário. Esse homem está falando porque ele não conhece minha vida. É verdade, eu não conheço, mas a Bíblia diz que tem um que se chama Jesus Cristo que conhece. Lá em Isaías 53 ele fala assim, olha, eu sou homem de dor e sei o que é sofrimento. Ele sabe o que você passa, ele sabe a angústia, a tristeza. Quantas vezes você dorme chorando e no outro dia para o filho não ver, ou para o namorado não ver. O problema da mulher é que ela guarda muito, ela vai guardando, mas quando ela explode também, sabe por quê? Porque ela acha que vai dar certo.
ela sempre acredita que dá certo, ela sempre acredita que é possível. Quando ela se torna então uma serva do Senhor, ela começa a orar, ela começa a buscar, ela começa a entregar completamente diante de Deus. Quando a minha mãe converteu, o meu pai ainda não era convertido, e meu pai falava: vai fazer o que na igreja todo dia? Dona Nídia, minha mãe está ali, né? Vai fazer o quê? O que é que tem nessa igreja todo dia? Não, nós chegamos, oramos, louvamos e ouvimos a palavra e vem embora. E no outro dia a mesma coisa, nós chegamos, oramos, louvamos, ouvimos a palavra e viemos embora. Mas é todo dia a mesma coisa? É, mas é diferente. Mas ele não entendia isso. E orando por ele. Quantas lutas minha mãe entrou orando pelo meu pai? Era funcionário público federal, perdia um dinheiro e ia tirar um coisa. Eu falei: Geraldo, não preocupa não. Nós vamos orar e Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Não preocupa não, nós vamos orar, colocar o joelho. Ele orava e aquilo que ele perdia, ele voltava novamente. Ele orava e dizia assim: está funcionando. Um dia eu cheguei na minha casa, aí meu pai falou: ó, eu acho que sua mãe está doida. Falei: que foi, pai? Minha mãe está ali, ó. Ela está ajoelhada lá no quintal e falando umas palavras que não é português, não estou entendendo não. Eu acho que ela está meia doida. O que é aquilo? Falei: não, pai, é oração em línguas, é línguas estranhas. E eu fui explicar e piorei mais, porque ele não entendeu, foi nada, não é? Mas aquilo está surtindo efeito. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez está doendo, talvez você está aqui na igreja e a sua luta está grande. Talvez você está aqui na igreja, é o filho, é o esposo, é a filha. Não tem uma dor maior no coração de um pai, de uma mãe, do que ver o filho longe dos caminhos do Senhor. Não tem uma dor maior, e muitas vezes a gente fica sem poder fazer nada. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Então aqui está dizendo: olha, se a sua casa tiver uma cama, um lugar de descanso, se a sua casa tiver uma mesa, um lugar que há um relacionamento, uma cadeira para se assentar e nivelar e abrir o coração e compartilhar, vai ter uma mudança. Porém ele fala: e vamos colocar um candeeiro, vamos colocar uma lamparina, vamos colocar uma lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada é a presença do Eterno. A lâmpada é a presença de Deus que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Às vezes nós assustamos quando alguém fala assim: você sabia que fulano se converteu? Mentira. Meu Deus do céu, não acredito não. Aquilo ali eu pensava que não ia converter nunca. Pois converteu. Pois irmão, olha, quando nós chegar no céu nós vamos ter tanta surpresa. Eu quero perguntar: fulano está aqui? Não está, não acredito nisso. Mas tem que ter o amor. Conta certa vez que um marido morreu e ele foi para o céu. E aquele homem está entrando no céu, e quando ele entra, aí São Pedro fala: peraí, não é assim não, filho, não é chegar e entrar não. Aqui tem que ter, você vai ter que responder uma palavra, né? Você vai ter que soletrar uma palavra. Se você souber soletrar essa palavra, você entra. E aí ele ficou assustado. Aí ele fala: que palavra que eu tenho que soletrar? Aí o anjo estava na porta e disse: amor. Aí ele: tá, A-M-O-R. Muito bem, pode entrar. Passa um tempo, quando aí aquele anjo que estava na porta precisou sair e chamou esse sujeito para ficar na porta um tempinho, que ele ia fazer alguma coisa e voltar. E ele está lá na porta. Quando ele olha, quem é que está vindo na direção do céu? A mulher dele. Ela vai entrando. Ele: opa, não é assim não. Não é só chegar e entrar não. Tem que fazer uma palavra para você soletrar. E ela ficou tranquila, porque ela era boa de soletrar. E ele pergunta: que palavra que eu tenho que soletrar? Ele olha para ela e fala: Tchecoslováquia. Ele não queria que ela entrasse, não é? O amor que ele teve, às vezes nós não queremos dar. Às vezes nós nos alegramos com a tristeza do outro para dizer: eu passei por isso, problema seu. A palavra diz que devemos nos alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Irmão, olha, chorar com quem chora é fácil, mas alegrar com os que se alegram é complicado. Se a pessoa olha para você e vê o seu casamento perfeito, e tem hora que a gente fala isso: ai, meu marido, ai, minha casa, a pessoa começa a crescer o olho, o invejoso. Sabe qual é o problema do invejoso? Que ele não quer um marido igual ao seu, ele quer seu marido. Ele não quer um filho, ele quer seu filho, ele quer sua casa. A pessoa olha e às vezes a gente pensa nisso, nós não entendemos isso. Então, para que nós possamos ser curados, primeiro nós temos que nos expor, a abrir nosso coração.
dizer aquilo que nós sofremos, porque senão a pessoa fica amargurada, ela fica presa, não é? Ela fica alguém que ninguém tem prazer de ficar perto dela, que ela vira uma mulher rixosa, uma mulher que não sabe compartilhar, uma mulher que não sabe se alegrar, ela começa a ficar amarga, ela se torna como Ana. A palavra diz que Ana, ela ia ali orar no templo, por quê? Porque tinha a outra esposa de Eucana, que chamava Penina, que tinha filha, ela não tinha, e ela queria, ela fala: Senhor, me dê um filho, porque essa mulher está me afrontando. Você sabe o que é isso, irmão? Não sabe não. Imagina você morar na casa com um esposo com duas mulheres. Não pode ser, naquela época podia, agora não pode, imagina. E aquela mulher afrontava a outra: eu tenho filho, você não tem. Não dá vontade de matar. A gente é crente, mas dá vontade de matar, não dá? Agora imagina, ela zombava da outra, ela ia falar: Deus, me dê um filho, para me mostrar para essa menina que eu não estou aguentando mais a perturbação dela não, eu não estou aguentando mais a afronta dela não. Então se o Senhor só tem um jeito, o Senhor vai me dar um filho para me esfregar na cara dela. Enquanto ela orava assim, Deus nem tchum para ela, nem olhou para ela. Mas um dia aquela mulher chega com angústia de alma, ela chega na ponta do altar e a palavra diz que ela começa a orar. A Bíblia diz que ela movimentava a boca, mas não tinha som. Eli, que já era um sacerdote velho, um homem que os filhos eram filho de Beleal, um homem que tinha a casa toda destroçada, um homem que não tinha mais a experiência com Deus, um homem que não tinha mais, ele não tinha mais intimidade com Deus, mas estava no seu lugar ali, não é? 90 e tantos anos, já com dificuldade. Ele olha para aquela mulher e diz para ela: meu Deus do céu, como é que pode, uma hora dessa, a mulher está bêbada? A mulher tomou da número 1 a 51, está bêbada. Ela diz: não, meu senhor, não estou bêbada não. Isso é angústia de alma. Tem hora que a gente se pega conversando sozinho, não sei vocês, mas às vezes, não é? Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí você atravessa a rua, o carro para em cima. Ai, você está, porque a gente está perturbado, é tanta dificuldade, é tanto problema, que eu não sei por onde começar. Aí começa a depressão, a enfermidade do século, não é? Mas eu tenho que aparentar que está tudo bem. A gente sempre fala, né, para os homens: se a mulher deu a hora de levantar e não levantou, pode chamar o SAMU, que ela está morrendo. Se a mulher não fez a tarefa de casa, se não fez o almoço, pode chamar que está morrendo, porque o homem tem uma gripe, parece que vai morrer, não é? Traz um remédio para mim. Aí vem com chá: não quero beber isso não. Bebe, menino, que é bom. A mulher morrendo, ela trabalha. A mulher pode estar morrendo, mas ela tem a disposição. Agora aquela mulher foi, mas um dia ela muda a estratégia, fala: Senhor, olha, eu queria um filho para mostrar para aquela que eu posso, mas eu vou mudar, eu vou te pedir um filho, e se o Senhor me der um filho, eu te devolvo quando este filho desmamar. Irmãos, é algo que nós não conseguimos entender, mas essa mulher é uma mulher curada. Agora fica imaginando quando Ana teve que devolver Samuel para Eli, que era um homem que tinha filhos terríveis, que prostituía dentro do tabernáculo, na frente de todo mundo, que pegava a melhor oferta que tinha. Filhos de Beleal era a casa de Eli. Agora imagina Ana, no dia de cumprir o voto diante do Senhor, de devolver o filho para aquele homem, que arrumando Samuel, imagina ela arrumando o menino, colocando uma roupa nova no menino, arrumando o cabelo do menino, o menino perguntando: mãe, onde é que a gente vai? Porque menino assim, você veste uma roupa nova nele, pergunta: a gente vai aonde, não é? É festa, aniversário? Ela diz: não, meu filho, eu vou te levar no lugar. E ela ia entregar o filho dela, que ela tanto clamava, que ela tanto buscava, que ela tanto queria. Porque aquela mulher, ela fez um voto diante do Senhor. Era uma mulher que foi curada, era uma mulher que foi transformada diante da dor, da provação, da dificuldade. Tem gente que abre mão, irmão, de coisas tão simples, que abre mão da bênção por coisas tão simples. Eu creio em revelação, creio, mas eu tenho muito cuidado com o revelamento, eu tenho muito cuidado. A pastora Ivone tem uma amiga que ela começou a namorar com um rapaz amigo meu ainda, antes de converter. E aquela menina, ela namorava com ele, chama Roberto. E aí ela dizia, ela chama Magda, dizia: ah, Roberto é muito parado, Roberto não sei o que, quer saber de Roberto não, largou o Roberto. Passa o tempo, Roberto se converte, se torna um pastor. E essa menina queria um homem mais ativo, não sei lá o que é que ela queria de atividade, né? Um policial, casou, não viveu pouco tempo, separou, está lá uma mulher separada com a filha. E Roberto, um servo de Deus, diante da presença do Senhor. Porque alguém um dia disse que ele não era mulher para ele, homem para ela. Não dá para entender isso, irmão. Às vezes nós ouvimos a palavra do homem, não ouvimos a palavra de Deus. Ana, ela recebe, ela tem um filho, ela vai devolver. Ela bate na porta.
abre, assusta. Eu vim trazer uma oferta para o Senhor. Talvez os filhos de Eli pensaram: ou é um boi, é carne, nós vamos comer, é dinheiro, nós vamos pegar uma parte. Quando olha o menino, ninguém tinha recebido menino. Chega lá e fala: Eli, lá fora tem uma mulher lá te dando, trazendo um negócio para Deus. O que é um menino? Para que eu quero um menino? Ele não sabia para quê, mas Deus sabia. A palavra diz que quando ela entrega uma mulher curada e sarada, Deus abre a madre dela e ela tem filhos. Nós conhecemos a história da sunamita, que era uma mulher rica, mas que lhe faltava algo, faltava um filho. E o servo de Deus pergunta: não, ela não precisa de nada, ela tem tudo, porém ela não pode gerar filho. Ele diz: daqui a um tempo você vai ter um filho. Nós sabemos da história. O filho morre, aquela mulher, ao invés de enterrar, pega e coloca no quarto do homem de Deus. Fala: eu não pedi ele vai ter que devolver. Eu falei com ele para não brincar comigo. Aquela mulher pega o jumento, vai atrás dele, fala com o marido: estou indo ali, toma conta aí, vou atrás. Quando Eliseu olha, manda Geazi e pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Ela não falou com aquele que não pode resolver. O problema nosso é que a gente fala com quem não pode resolver o problema. Não adianta falar com quem não pode resolver, não vai adiantar nada. Ô, dozinha, você. Olha, eu sempre digo que um digo de dó é o diabo, porque não tem jeito para ele. Não permita que ninguém tenha dó de você, tá bom? Olha para quem está do lado e fala assim para ela: olha, eu coloco o dedo indicador de profeta na sua vida. Diz para a pessoa do lado: fala, não permita que ninguém tenha dó de você. Não permita. Amém? Não permita. Toda situação pode mudar. Quando Jesus entra, ele muda. Quando ele vem, ele transforma. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, eu já sirvo a Deus, minha vida, misericórdia. Só Jesus é porque você ainda não soube como atrair a bênção do Senhor. Ana ia todo ano. A palavra diz que Eucana, ele era um homem tão amado, falou assim: ama, eu te amo mais do que dessa. Ela falou: quer saber de seu amor? Não, eu quero é filho. Eu quero que Deus me dê filho. Ele amava aquela mulher, mas ela pedia de forma errada. Ela não era curada, ela não era transformada. Da mesma forma que a sunamita, ela fala: quer saber de uma coisa? Eu não vou abrir mão da minha bênção, não. Ela chega e fala: olha, eu não te pedi um filho. E você depois você vai lá e vai ressuscitar ele. Se vira. Ele manda Geazi, o menino vai, sobe em cima, fecha o quarto, sobe em cima, põe boca com boca, não acontece nada. Você imagina o desespero. Ele volta, fala para Eliseu não deu certo não. Ele volta lá de novo, entra dentro do quarto. Irmãos, imagina se aquela mulher estivesse olhando pela fechadura da porta. A Bíblia diz que Eliseu deita em cima do menino, põe boca com boca. Olha só o desespero, passa o bordão. Mas a palavra diz que depois de ter feito essa loucura toda, o menino volta novamente à vida, devolve para a mãe. Por quê? Porque aquela mulher era sarada e ela sabia que Deus, ele cumpre o que ele promete. Você tem promessa de Deus na sua vida? Então creia nela, confia nela. Talvez você chegue em casa e fala: está pior, meu marido está pior, meu filho está pior. Continue orando, continue tendo fé e acreditando que ele vai sentar do seu lado na igreja. Continue orando. Eu vou comprar uma Bíblia para ele, põe o nome na Bíblia e falar: o que é isso? Não, você não sabe não, isso é um mistério do eterno, não é? Por quê? Porque uma pessoa curada, nós não vivemos pela vista, mas pela fé. Porque muitas vezes o que acontece? Eu tenho que crer para ver? Não. Eu tenho que ver para crer? Não. Eu tenho que crer para ver, para que a bênção venha, para que a unção venha, para que o poder de Deus venha sobre a nossa vida. É isso que Deus quer da gente, sabe? Eu fico maravilhado quando eu vejo essas histórias da Bíblia, de mulheres que foram ousadas diante do Senhor. Mas teve mulheres também que não tiveram tanta sabedoria. Basta olhar lá a rainha Vasti ou Vasti, não é? Mas se você olhar o contexto, a palavra diz que o marido fez uma festa, e de repente ela também estava fazendo uma festa, e aquilo é um embriagado ali para os seus grandes. Ele manda chamar aquela mulher e manda ela apresentar apenas de coroa. Irmãos, há alguns estudos que dizem que ele queria apresentar aquela mulher, e alguns teólogos dizem que quando fala que ela venha com a coroa, era para que ela se apresentasse nua diante daqueles homens. Quando vem, porque a gente fica imaginando: que mulher boa, por que essa mulher não veio? Se você tem um marido que bebe, você sabe como que é ruim. Aquela chamação toda hora, o nome, vem cá, pega lá, não sei o que, sai aqui, cadê meu tempo? A gente olha e fala: meu Deus do céu, olha o homem. Se jogar fora a pinga, ele xinga. Pega a pinga um dia e ora, fala: Senhor, eu vou orar nessa cachaça, vou orar nessa cerveja, esse homem vai passar mal. O irmão libera uma palavra de bênção, porque você joga fora e compra outra. Ele tem que ter fé. A palavra diz que tudo é possível aquele que crê, não é? Jesus um dia fez a maior porqueira que alguém pode fazer, cuspiu no chão, fez lodo.
e pôs. Imagina, pastor Vanderluz, olha para mim aqui, imagina o pastor Vanderluz cuspindo, você fala, ai que porcaria, não é? Jesus fez isso, cuspiu no chão, pegou o lodo, pôs no olho do homem, agora vai lava. A Bíblia diz que certa vez Jesus orou para um mudo surdo, ele colocou a mão no ouvido, a Bíblia diz, ele colocou a mão no ouvido e colocou saliva na boca do homem, ou ele beijou, ele cuspiu, olha só para você ver. O problema é que a gente fica engessado, acreditando que Deus não pode fazer, que Deus não, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode avivar, porém, o que nós precisamos é ter coragem para isso. Então Vasti não foi. Os homens olham e falam assim, rei, você tem que dar um jeito, porque olha, essa mulher te desobedeceu. Se as outras mulheres souberem disso, não vai obedecer nós mais não. Dá um corretivo nela, tem que dar um corretivo nessa mulher. Mas Deus estava conspirando para uma outra serva, chamada Esther. Irmãos, Deus tem relacionamento com quem tem relacionamento com Ele. Deus tem relacionamento com quem o ama, com quem busca, com quem adora, com quem tem ousadia diante dEle. Não adianta fazer carinha de dó não. Tem que vai orar a Deus e falar, oh Deus, com aquela cara de, como dizia minha sogra, de Madalena arrependida, né? Deus não tem dó disso não, é um coração que atrai a vontade de Deus, o coração de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema. Quando nós lemos aqui, Deus sempre entra e muda a nossa história. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui nessa noite, há uma unção de Deus tão grande sobre a sua vida, há uma graça de Deus tão grande. Quando você ora, quando você profetiza, você é coluna da sua casa, o homem é o sacerdote, mas é a oração da mulher que chega, é a oração da mulher com fervor, que ora, que tem a disposição. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não abra mão da tua bênção não, não desista não abre mão do seu filho não. Se você, o diabo quer isso, quando ele fala, eu desisto, não faz, não oro mais, ele bate palma, consegui, não, pois eu vou orar mais. De ter ousadia de dizer para Satanás assim, você pode vir quente que eu estou fervendo, olha, eu estou com ódio de você, Satanás, não brinca comigo não, porque eu tenho um Deus, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, mas para isso eu tenho que deixar me curar. Eu gostaria de orar neste momento. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que trouxe você aqui nessa noite, eu não sei o que te faz molhar o travesseiro quando você deita. A mulher tem uma capacidade tão grande, a mãe, eu fico impressionado, né? Ela não dorme enquanto o filho não chega. Se a comida só dá para um, ela diz, não filho, pode comer, eu já comi, não preocupa não. Está tudo bem, mãe, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E às vezes está só os frangalhos, né? A dor, a tristeza. Quando nós olhamos para essa mulher aqui, a sunamita, ela olha e fala, eu vejo que é um homem de Deus. Aquela mulher, ela tinha uma visão, como Ana tinha uma visão, como Esther, ela entra num processo, pela desobediência daquela mulher que também foi subjugada, e foi apresentada como um troféu e ela não aceitou. Mas Deus conspira a nosso favor. Tudo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, Deus, Ele sabe, Ele já sabia de tudo isso. Muitas vezes o que Deus quer é que nós possamos ter uma atitude de parar de lamentar, de parar de ser vítima, de parar de ser uma coadjuvante na história da vida e tomar uma posição de ator, de atriz principal. É a sua vida, parar de olhar pelo retrovisor. Tem gente que só fica olhando para trás, irmão. Ai meu Deus, se eu não tivesse casado com aquele homem, já tem 30 anos de casado, não tem mais jeito não. Ah, por que eu não ouvi? Para de olhar para o retrovisor. Retrovisor só serve para olhar para trás. Olha, o carro tem um para-brisa que é quase o tamanho do carro. A pessoa deixa de olhar para o para-brisa que vê à frente e fica olhando para trás, triste, amargurada. Existem doenças que são chamadas psicossomáticas, que nenhum médico, nenhum exame detecta, mas que geram câncer, angústia, tristeza, opressão, depressão. Você já viu aquela pessoa que dá aquela respirada funda? Tipo, eu não estou aguentando, eu estou no meu limite, eu não sei mais o que eu vou fazer. A vontade é de sumir, de ir embora, a vontade é de dormir. Aí o maior desespero é quando ele fala assim, ô Senhor, me leva, ô Deus, me leva, me mata, Senhor, me leva para o céu, porque o céu está muito melhor. Isso às vezes é desespero da alma.
mas o Senhor sempre tem resposta para quem clama a Ele. E eu gostaria que nessa noite você pudesse fechar seus olhos por um momento e apresentar diante de Deus agora qual é o seu maior desafio, qual é o maior problema que você está enfrentando, qual é a maior luta que você tem, não importa o que seja, não importa o que seja, apresenta diante de Deus. E eu gostaria que você tivesse agora um posicionamento diferente. A palavra diz que assim como determinar, assim será. Eu gostaria que você já imaginasse esse problema seu que é tão grande, ele já sendo resolvido, sendo solucionado, não importa o que seja, não importa o que seja, não importa qual seja o problema. Você tem um problema, é fato, mas agora imagine esse problema na mão do Senhor, imagina agora esse problema sendo resolvido, imagina agora a alegria que você vai sentir quando esse problema for disseminado, quando esse problema for terminado, quando esse problema for do passado e você ver e contemplar aquilo que Deus tem para você. Imagine isso aí. Eu vou te dar uns 30 segundos para você imaginar como Deus é poderoso, como Deus pode mudar e transformar a sua vida. Eu me deixo curar. O Senhor respeita a nossa vontade, Ele respeita o que você quer. Se você não permitir, não vai acontecer nada. Se você não acreditar, não vai acontecer nada. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Pai, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e eu te peço, ó Deus, trabalhe na vida dessas mulheres que aqui estão. Eu sei que há mulheres que estão feridas, ó Pai. Eu sei que tem mulheres aqui que estão a ponto de desistir. Recalamachi, andalamas. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus poderoso, Ele está neste lugar.